Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de Sociologia. Hoje nós vamos estar falando a respeito de isolamento social e nesse tema, né, a gente vai perceber aí pelo menos algumas formas, né, pelo menos duas formas diferentes do isolamento. Então, um deles é aquele onde a pessoa ele é involuntariamente colocado em uma situação de isolamento, às vezes por questão de preconceito, né? Conforme está postado aí para vocês no texto. Então, exemplo disso acontece quando uma pessoa isola a outra, né? Então, um grupo social, uma comunidade isola um indivíduo, né, por questão de preconceito, questão racial, né? Então, isso acontece também na história, quando a gente vai ver ali com os judeus, né? Quando os alemães nazistas, né, eles vão isolar os judeus, né, e ali não apenas isola, mas acaba matando ali uma média de 6 milhões de judeus ali no Holocausto, ali na, na concentração. Então, por que isso acontece, esse tipo de situação? Por causa do preconceito que esses alemães, né, daquele tempo nazista, eles tinham contra os judeus. Não apenas os judeus, mas muitos outros. Então, antes de levá-los ao Holocausto, ou seja, antes de matar essa quantidade, eles colocaram esse povo, né, esses alemães nazistas, colocou esses judeus em situação de isolamento. Isolamento é aquele que não tem contato, né, social, aquele que não tem nenhum tipo de contato com as pessoas no sentido social. Não apenas nesse sentido, né, aí de isolar, né, para matar, conforme foi ali no passado, aí no século passado, conforme falei, entre os alemães nazistas e os judeus, mas também no sentido de haver uma segregação racial, caso da África do Sul, né, onde lá do regime apartheid, onde não aceitava que os negros frequentassem os mesmos ambientes que os brancos, não aceitava casamento, né, interracial ali do negro com uma pessoa branca, e não aceitava também frequentar os mesmo ambiente de escola, de hospitais, né? Então praças públicas e ônibus, né? Então o direito era sempre de quem fosse branco, né? E não dos negros. Por meio do Mandela, né, esse regime aí do apartheid, houve aí um rompimento, né, nessa situação, mas infelizmente, né, ainda existe uma parte disso daí ainda de maneira camuflada, mas ainda existe em muitos lugares, em muitos países, né, principalmente na África do Sul. Então, esse daí é uma forma involuntária de isolamento. Existe aquela que é voluntário, é aquela onde a pessoa decide estar em situação de isolamento social, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então muitos estão isolados porque o Estado determina que fiquem isolados. Outros estão isolados porque ele decide ficar isolado, não é porque o Estado está mandando, ele quis ficar e ele já está, mesmo que o Estado não mandasse, por causa da pandemia. Outros gostariam de estar isolado, mas não ficam porque precisam trabalhar, porque precisam, né, de manter, sustentar a sua vida, a família, né? Então, por isso, às vezes não ficam em isolamento. Mas isso seria também uma espécie de isolamento, né? Ou voluntário ou involuntário. Voluntário quando é determinado, né? Nesse caso da pandemia. Então, quando o Estado determina, né? Então é involuntário, a pessoa não quer, mas ele faz. E voluntário quando a pessoa decide por conta própria ele fazer. E também tem uma espécie que seria também involuntário, porque às vezes a pessoa não quer, né, estar isolado, mas ele se isola, que é o caso, a situação daquele que é o caso da timidez, né? Então a pessoa não gostaria de se isolar, mas ele fica ali naquela espécie de socialização primária, né? Primária é aquela que ele fica naquele grupo de civilização ali da família, aqueles amigos mais próximos, mais perto, mas ele não vai além, ele não vai avante, descobrindo, construindo novos grupos de amizade, de cultura, de desenvolvimento social. Ele é uma pessoa socializada, mas ali nessa socialização primária, nesses grupos, né, de contato social primário, tá bom? Que nós vimos a respeito disso em outras áreas, em outras aulas, né? Então, a gente viu aí a respeito
né, de isolamento social, aquele que é voluntário e aquele que é involuntário. Tá bom? Aí tem as questões, né, que vocês vão responder aí, que está aí assim: defina o que é isolamento social. Então, o que é isolamento social? Nós falamos aqui, né, das várias formas de isolamento social, né, de como as pessoas não têm esse contato, né, e não havendo contato, ele vai gerando o isolamento. Okay? A segunda, cite o nome de 2 países que utilizaram o isolamento social. Então, eu estou falando aqui do isolamento social no sentido do contexto da sociologia, não necessariamente do contexto da pandemia, apesar de ter falado da pandemia. Mas a gente falou aqui, tem texto de vocês aí na plataforma, pelo menos 2 países que a gente falou que praticaram o isolamento social numa espécie de preconceito, ou seja, forçando, né, a situação, forçando a pessoa ou o outro povo, né, por uma questão de preconceito, forçando o outro a viver uma situação de isolamento social, ok? Pessoal, é isso. Até a próxima, tá? Qualquer dúvida pode me encaminhar aí pelo WhatsApp.